Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos permitir entrarmos em seu lar. Hoje nós iremos responder a pergunta da nossa irmã Alba Melo, do Rio de Janeiro. Ô vó, qual é a pergunta, vó? Coloca aí pra gente. Primo de João Batista, me tire uma dúvida. Primo do João Batista, me tire uma dúvida. Maria Madalena era prostituta? Eita, glória a Deus! Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! Tudo Ele faz. Amados, o Salmo de número 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Precisamos confiar. Esse é o nosso Jesus. Tudo Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos responder a pergunta da nossa irmã Alba Melo. Irmãos, Maria Madalena era uma prostituta? Eu ouço isso aí. Muita gente diz que sim. Outros dizem que não sabe. Outros dizem que não. E qual é a sua opinião? Ela era ou não era prostituta? Fica aí, não saia daí. Daqui a pouco, o primo de João Batista estará respondendo. Mas agora, nós iremos atender a um pedido. E eu quero saber se você conhece este louvor que vai ser tocado agora. Se você conhecer, você tem mais de 40 anos. Já chegou nos 40. Olha, você vai se entregar agora. Eu quero saber, fala a verdade, conhece ou não conhece? Vamos lá, avó. Quem é que está pedindo louvor? Olá, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é a diaconisa Cris Ferreira. E eu gostaria de pedir um louvor do tempo da Missionária Celeste. Programa Lírio no Lar. Aqui você pede a música e a gente toca. E me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não. Eita, glória a Deus! E nem saio do lugar. Que maravilha! Rapaz, é muita gente que já fez 40 anos, hein?
Tem gente aí dando risada. Rejane cantou, Avani cantou, Ana Gonzaga cantou, Alexandra cantou também, a pastora Dimeia cantou. Meu Deus, quanta gente já nos 40. Eita, glória a Deus. Mas graças a Deus que chegamos nessa idade, amado. A missionária Celeste cantou também. Que maravilha, amados. Que tempo bom, né? Que louvores diferentes. Louvado seja Deus. Olha, eu ia dizer uma coisa aqui, mas eu não vou falar não. Eu vou pedir a nossa irmã Alice para falar em meu lugar. Ô Alice, fala aí, pode falar, por favor. Fala aí, Alice. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Desse jeito. Esses louvores você só ouve aqui. Então não saia daí. Compartilha. Envia para alguém. Que maravilha. Glória a Deus. Pastor Dias. Oi, meu querido. Não vai ter oração hoje, não? Vamos orar agora, Antônio. Jesus Cristo orou. Vovó, já peguei minha água, vovó. E você também que gosta de beber a água da oração, se prepara aí que é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Ó Deus amado, neste momento eu tenho certeza que não estou sozinho. E a tua palavra, ela diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará no meio. Então, em o nome de Jesus, visite, por favor, esta pessoa que ora, que fala contigo, que pede ajuda, suplicando o socorro do Senhor. Tu és misericordioso. Tu és o Deus que nos ouve e nos responde. Ó Deus querido, eu quero orar pela tua filha Kelren Dantas, que está com uma inflamação na garganta muito séria. Que o Senhor, por misericórdia, cure a sua filha, em o nome de Jesus. Também quero atender o pedido de Elaine. Visita o Diego, que machucou o pé, está com o pé engessado, Pai, com risco de fazer cirurgia. Tenha misericórdia, meu Deus. Espírito Santo, visite essa pessoa que está no hospital. Senhor, a nossa irmã, meu Deus, Marinei Pereira, que está ali na UTI 3 do Hospital Geral do Estado. Que a mão do Senhor possa alcançá-la em o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, em o nome de Jesus, visite ao Vanderlito Melo, restaura a saúde do teu filho por completo. Ó Pai, tu és o Deus Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus, meu Deus, que ele receba o milagre do Senhor, que o Senhor opere com a tua mão poderosa. Ó Jesus, também quero orar pela nossa irmã Ivone de Oliveira Melo, ali em Genipapo, Castro Alves.
ela que estará completando mais um ano de vida. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a restaure, dê saúde, ó Deus querido, que neste novo ciclo de vida o Senhor possa, ó Deus, realizar desejos do coração da tua filha, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-la com toda sorte de bênção. Pai, agora eu quero, em o nome do Senhor Jesus, orar pela água. Abençoe esta água, Senhor. Espírito Santo, vó, ela espera o momento da oração para beber a água. E que o Senhor contemple esta atitude de fé. Meu Deus, o Senhor é aquele que tudo faz. Então faça isto, Senhor, por misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Digam, graças a Deus, amados, porque Deus é bom. Aleluia. Jesus está vivo. Daqui a pouco nós estaremos respondendo a pergunta da nossa irmã Alba Melo. Maria Madalena era prostituta? Irmãos, nós iremos ao intervalo comercial, mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. No dia 17 de fevereiro, nós teremos a nossa primeira live oficial no Instagram. Nós fizemos um teste, foi muito bom, muitos irmãos gostaram, mas no dia 17 será oficial. Famílias reunidas para oração. Convoque a sua família para o dia 17 de fevereiro. É uma segunda-feira, às 20h30. Estará conosco o casal de evangelistas lá de Portugal, Arley Batista e Daniele Santos. E você não deve faltar. Compartilhe, envie para pessoas e vamos evangelizar. Fica aí, voltaremos já já. Instagram, @pastor_Ivan Dias. Acesse, participe e compartilhe. Deus irá abençoar poderosamente a sua casa. Programa Lírio no Lar. Lírio no Lar. O programa da família cristã. Apresentação, pastor Ivan Dias, o primo. Adson Total Gás. Seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV. Reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Eita, glória a Deus! Estamos de volta, amados. Ó, vó, por gentileza, vó, coloca novamente aí a pergunta para que os irmãos não esqueçam. Qual foi mesmo? O primo de João Batista, me tire uma dúvida. Primo do João Batista, me tire uma dúvida. Maria Madalena era prostituta?
Eita, meu Deus! Será, irmãos? Te vai ouvir daqui a pouco. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amados. Quem foi Maria Madalena? A pergunta da nossa irmã Alba Melo, se Maria Madalena foi uma prostituta. Se ouve muito isso por aí, não é verdade? Tem até pregadores que falam isso. Há muitos mitos e lendas associadas à vida de Maria Madalena. Mas eu acredito que depois que você ouvir esta mensagem, eu acredito que você vai mudar o seu conceito sobre esta grande mulher de Deus. Na Bíblia, não há nenhuma referência que ela tenha sido prostituta ou uma mulher promíscua. Apesar disso, sabemos que na cultura popular, Maria Madalena é conhecida como a pecadora arrependida. Mas de onde terá vindo essa ideia, né? De onde será que surgiu essa ideia de que Maria Madalena era uma prostituta? E isso se espalhou. Nada, olha o que eu estou dizendo, nada nos relatos bíblicos indica que Maria Madalena tivesse sido prostituta. Essa ideia surgiu de interpretações incorretas em outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena, ela foi confundida com a mulher pecadora que ungiu a Jesus. E também Maria Madalena foi confundida com Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, que também ungiu os pés de Jesus. Então perceba que nós estamos falando de três mulheres: Maria Madalena, a pecadora que ungiu a Jesus, e Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, que também ungiu os pés de Jesus. Essa confusão interpretativa, ela foi difundida por causa de um sermão do Papa Católico Gregório I. Na sua pregação, no seu sermão, ele juntou as três personagens bíblicas como se fosse uma só. E isso acontece, às vezes o pregador ele se confunde. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas isso pode acontecer porque as histórias são parecidas. E ele juntou as três mulheres numa história só. Ele pegou a história da mulher pecadora, que é anônima no seu nome dela. Está em Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 38. Você pode anotar e ver depois. Ele pegou a história de Maria de Betânia, que está no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E a história de Maria Madalena. Juntou essas histórias e no seu sermão ele falou como se fosse uma só pessoa. Daí a ideia de Maria, a pecadora, Maria, a prostituta. Mas se nós fizermos uma leitura cuidadosa dos evangelhos, nós vamos perceber claramente que são três mulheres bem distintas.
As unções em Jesus realizadas pela pecadora e por Maria de Betânia ocorreram em momentos e lugares diferentes. Nenhuma das duas era Maria Madalena. Portanto, a história de Maria Madalena não deve ser confundida com a de outras mulheres na Bíblia. Muita gente confunde Maria Madalena com outras mulheres, outras Marias. Cada uma delas são personagens diferentes, com a sua própria história. Então eu quero falar para vocês a verdade sobre Maria Madalena. Maria Madalena é uma mulher que foi liberta pelo Senhor Jesus e se tornou uma seguidora fiel. No Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: E sucedeu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Percebam que o texto diz algumas mulheres, foram várias, que haviam sido libertas, curadas de espíritos malignos. E aí o texto vai destacar que dentre essas mulheres se encontrava Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 demônios. Jesus a libertou. Também ali estava Joana, a mulher do procurador de Herodes. Ali estava Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então perceba que o versículo 3 vai dizer que existiam outras mulheres, mulheres importantes na cidade. E Jesus as libertou e elas apoiavam o ministério de Jesus com as suas contribuições, com as suas ofertas. Maria Madalena, após ser liberta, ela se tornou uma seguidora do Senhor Jesus. Ela passou a acompanhar a Jesus e aos seus discípulos, juntamente com outras mulheres, dando-lhes suporte. Maria, depois que ela conheceu a Jesus, não o deixou mais e continuou servindo ao Senhor. E ela foi com Jesus até a crucificação. Maria Madalena, amados, ela é a testemunha, uma das testemunhas da crucificação de Jesus Cristo. Muitos abandonaram, mas ela permaneceu fiel até o fim. No Evangelho de São Marcos, capítulo 15, o verso 34 ao versículo 41, nos diz o seguinte: E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo:
deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também estavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé. Então percebam que não só Maria Madalena, mas outras mulheres fiéis não abandonaram o Mestre mesmo na hora da morte, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, amados, percebam que Jesus, ele tinha os 12 discípulos, mas muitas mulheres também faziam parte do grupo, da comitiva do Senhor Jesus. Maria Madalena, após a crucificação, ela permaneceu ali. Tiraram o corpo de Jesus da cruz e colocaram no sepulcro. E Maria permaneceu ali. E ela vai ter o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o túmulo vazio. E ela vai ter o privilégio de ver Jesus ressuscitado. E ela vai ter o privilégio de ser a primeira pessoa a pregar sobre a ressurreição do nosso Senhor. No Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Ela correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, provavelmente a João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aí Jesus vai aparecer a Maria e confiar a ela a mensagem mais poderosa do Evangelho, que é a ressurreição. Jesus está vivo. No versículo 11, diz assim: e Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e ficou ali olhando. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aleluia. E Jesus então disse para ela: mulher, por que choras? A quem você está procurando? Eita, meu Deus! Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei.
Então Jesus vai se revelar para ela dizendo: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Aleluia. Jesus chama os discípulos de irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi correndo e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ela disse aos discípulos: ele vive, ele vive. Oh, louvado seja Deus, Jesus está vivo. Então, irmã Alba Melo, não há nenhuma referência bíblica que diga que ela era prostituta. Só diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Mas qual era o pecado que ela cometia, eu não sei. Porque todos nós também pecamos, não é verdade? Mas de onde veio essa fama? Foi de uma confusão, de um sermão. Mas não importa, ainda que ela tenha sido, esta mulher ela foi muito importante no ministério de Jesus. Uma seguidora fiel, grata pela libertação, grata por tudo que o Senhor fez por ela. Que possamos aprender com Maria Madalena a reconhecer o que o Senhor fez por nós e nos tornarmos seguidores fiéis para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Filha, irmãos, ressuscitou o Senhor. Nós estamos chegando ao final da programação. Deixa eu só dar mais um recado. A diaconisa Ana Maria avisa a todas as mulheres, você aí da Federação, Vasco da Gama, Garibaldi, Região Velha Federação, encontro de mulheres, dia 8 de fevereiro, sábado agora, às 19 horas, no templo da Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro da Federação. Veja o recado aí e compareça. Deus abençoe, amados, em o nome de Jesus. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.